Já temos quórum, Samuel. Quem está controlando é a Thaís ali, a lista de presentes. Tem 24 pelas minhas contas aqui. Não tem, César. Tirando eu, tirando... Não tem. Não tem, não tem, tá? Porque tem suplente junto aqui, tá? Não tem quórum. Tem 24, tá contando com vocês. Sim. Juliana Lemons, qual é a entidade que tu representa, por favor? Boa noite, eu sou do SANEP. Obrigada, meu anjo. Temos quórum, César. Já temos quórum. Vamos lá, então. Boa noite a todos e a todas, conselheiros e conselheiras. Boa noite aos visitantes. Hoje, 10 de abril de 2025, Assembleia Geral Ordinária, ata número 2. Vamos lá, temos um informativo. César, tenta falar mais perto do microfone, tá muito ruim teu áudio. Oi, melhorou? Peraí. Vê se melhorou agora. Melhorou? Agora sim. Tá, então. Boa noite a todos. Voltando, só fazendo uns lembretes, tá? Momento dos informes, Secretaria, Terceira Coordenadoria e Conselho, 5 minutos. Conselheiros, 2 minutos. Visitantes, 2 minutos. Os informes são apenas para informes, não tem réplica nem tréplica. Durante a plenária, também, todos os presentes podem participar, visitantes. No caso dos visitantes, apenas não podem votar. Podemos começar aí com os informes. Tu vai ler os informes aí, ou é isso? É só ler as pautas de hoje aqui, por favor. Tá bem. Assembleia Ordinária do dia 10/4, edição 415, ata 2. Tá? Informes, primeira pauta, informes. 2, aprovação da ata 17, 18 e 19 de 2024. 3, apresentação de novos conselheiros de entidade. 4, análise e encaminhamento sobre a prestação de conta de emenda para custeio da atenção especializada, conforme portaria do Ministério da Saúde 004, contrato de administração número 010 de 2020,
Hospital Beneficência Portuguesa de Pelotas. 5. Análise e encaminhamento sobre prestação de conta do programa Nota Fiscal Gaúcha, etapa 078, Hospital Espírita de Pelotas. 6. Análise e encaminhamento do plano de trabalho de emendas impositivas municipais do HE, UFPEL e EBSER. 7. Aprovação do Conselho Local da UBS, loteamento Osório. E 8. Abertura do processo de exclusão da entidade Os Gestos. Nós podemos lembrar também os aniversariantes, né? Isso. Nós temos o Adrisson, do HE, UFPEL, fazendo aniversário em abril, o Márcio da Sergs, a Cláudia da Sergs, a Carmen Jacira, do Distrito 2, e o Valdir Dias Duarte, da UPACAF. Tá. Secretaria, tem informes? Temos. Por favor. Boa noite. Boa noite a todos e todos os conselheiros. Queria informar assim, né, que nessa segunda-feira começou a campanha de vacinação e Pelotas foi contemplado nessa primeira fase com apenas 12 mil e poucas doses, não chegou a 13 mil doses da vacina. E isso é muito pouco. Já em algumas UBSs, e até mesmo na central de vacina, já há muito pouca vacina e algumas até já faltando. Então, possivelmente nós vamos encerrar a semana com algumas UBS faltando isso aqui. E ainda não tem uma previsão de vir a segunda remessa dessa vacina, sobre a vacina. Das UBS, essa semana a gente retomou a UBS Laranjal, alguns intempéries, algum imprevisto lá, enfim, que já deveria ter iniciado direto no início do mês, já deveria estar aberto, já está aberta a unidade, mas começou essa semana, né, ainda alguns equipamentos que não foram renovados lá, enfim, mas a parte toda interna teve grande mudança, com das aberturas, divisórias, enfim, que teve consequências da enchente, foi recuperado. Também, né, já um pouco passado, nós conseguimos retomar esse ano, fazer uma reforma na UBS Dom Pedro I, né, que vinha com as portas e pintura, enfim, bastante ruim, e nós conseguimos recuperar ela, se fechou, ela ficou em torno de 30 a 40 dias fechada, mas teve uma boa recuperação. Também, ainda nesse período nosso aqui, concluímos a UBS da Coab Fragata. Nessa segunda-feira começou a empresa de Gravataí, que venceu a licitação referente à colocação dos splits, dos ar-condicionados. As UBS começaram a instalar a segunda. A chuva prejudicou bastante esse trabalho deles ali, enfim. Vão trabalhar até amanhã à noite. Eles voltam para Grande Porto Alegre, que eles são de lá, a sede da empresa em Gravataí. Retorno na sexta-feira, já colocar até agora à noite estão instalando na UBS Pi Crespo, que eles trabalham até tarde da noite e saem cedo. E estão instalando o 19º. Amanhã eles instalam terminam de instalar um que está faltando no Sítio Floresta, e depois vão para Kaique Pestana lá, enfim. Para a semana ele deve começar na colônia, se o tempo firmar ali, que eles não têm problema com a viatura deles para a colônia. Semana que vem eles devem entrar a fazer os equipamentos da colônia. César, assim, eu queria acordar com o pessoal aí, que de repente tem um questionamento, enfim, que pode me mandar no meu WhatsApp privado ali, se tem algum questionamento ou dúvida de algumas unidades, de algum serviço, me manda privado, para não ficar com o informe aqui, ficar na vacância, eu respondo depois no grupo ali do conselho, ali, para não ficar os informes da Secretaria de Saúde. A secretária vai estar online, que ela está fechando material, enfim, da secretaria, assinando documentos lá, mas se for necessário, ela vai entrar na plenária. Isso aí eu vou chamar ela lá, enfim, eu chamo ela, e se necessário, ela entra na plenária, mas ela está lá, está no apartamento dela, fechando documentos, enfim, documentos que são online, assinaturas online, outras coisas, né? Está no apartamento dela,
e, se necessário, ela vai entrar. Eu acho que eram esses os informes básicos que eu tinha da secretaria. Perfeito, Belete. Obrigada, Belete. A terceira coordenadoria. Boa noite, Mara, presente. Não temos informe. Perfeito, obrigado. César, nós temos informes, tá? O Conselho Municipal tem. A oficina para conselheiros de saúde e lideranças de movimentos sociais do Participa, a primeira etapa, oficina virtual, tá? O Participa SUS, tá? Dia 22/4/2025, das 14 às 16h30. A segunda etapa é a oficina presencial, dia 5 e 6 de maio, das 8 às 5h30, no Chuí, Rio Grande do Sul, tá? Outro lembrete, as entidades que precisam renovar a ficha cadastral, terceira coordenadoria, CRP, ASFPEL, ASERG, DAN, ABANA, CEPERGS e Casa do Trabalhador e Pastoral da Saúde. Tá? Esses precisam preencher as fichas cadastrais e enviar para nós. Seriam esses informes. Seguimos, então. Bota o microfone perto da tua boca. Ah, tá. Pauta 2. Segunda. Oi. Eu gostaria de dar informe para os conselheiros. Oi? Eu gostaria... Tá baixinho, Jaime. Hein? Tá baixinho o teu som, não escutei o que tu falou. É os informes dos conselheiros que faltou ali. Ah, desculpa, eu que pulei aqui, tá? Então não estava escutando. Realmente, informes dos conselheiros. Conselheiros e visitantes. Isso. Jaime, pode falar. Primeiramente, né, lembrar que foi corrigida aquela situação, estou falando do centro de especialidade, ali na entrada, onde vai ser instalado. Estão me ouvindo bem? Jaime, fala mais alto que tá bem baixinho. Agora sim, agora melhorou, né? Eu que estava errando aqui. Agora sim. Primeiramente, né, lembrar que foi corrigida aquela situação na entrada ali onde vai ser instalado o ultrassom, mas ao mesmo tempo quero lembrar que precisa tirar os inservíveis lá daquela sala, tá bem? Também quero colocar sobre a ciência de especialidade, até um lembrete para o Belete, antes de ir para a colônia, lá em cima, no quinto andar, lá na sala da recuperação, lá não tem ar-condicionado. Eu acho que lá, naquele ambiente lá, as quantas pessoas lá em cima tem que ser colocada, tá bem? A outra situação é referente à colônia, que antitetânia, né? O pessoal tem duas usuários reclamaram que na colônia, nas UBS, está faltando de antitetânia. E, inclusive, um dos usuários comentou que, imagina, para a colônia, ele ainda bem, esses dois que ligaram para o conselho, tinham condução para se deslocar, né? Para o centro e fazer um antitetânico. Tá bem? Era isso aí que eu tinha para colocar. Obrigado. Mais algum conselheiro tem informes? Mais algum conselheiro tem informes? César, teu celular tá bem baixinho, César. Eu estou tentando ver o que eu consigo. Eu tenho que quase colocar esse microfone aqui na boca. Mas acho que melhorou um pouquinho, né? Oi, Sim. César. Oi, quem fala? É o Celso. Celso. Eu gostaria de pedir a informação aí sobre, até com o Belete, para saber sobre a caixa d'água da UBS Guabiroba, se como choveu e transferiu, já tem uma outra data para o conserto ali daquela demanda. Belete, se depois puder fazer esse comentário para o Celso aí, tá? Tá, no final eu respondo, então, rapidinho aí pro Jaime, pro Celso Pode ali, botar tá? bota ali, pode ser da plenária ali.
Já o Celso já é contemplado. Tá, bota no grupo da plenária, então. Bota no grupo da plenária. Isso, ó, aí no chat mesmo. Aí, da plenária serve, isso. Tá? Então tá, pessoal. Tem mais algum Tem mais algum tem inscrito? algum informe a dar? Tinha uma pessoa que queria falar. Quem era eu, não estou conseguindo ver aqui quem é, Samuel. É Eu que também não vi quem não é que tinha tinha nome. levantado a mão. É. Ela não colocou o nome antes de entrar na reunião. Pode falar, pode falar. Quem gostaria de falar? Identifique-se e fale. Seguimos em frente, então, Samuel. Vamos lá. Tá? Passamos para a pauta 2. Aquele mesmo esquema de sempre, tá? Como é feito. Faz a leitura da data e da ata. Os conselheiros colocam se tem alguma consideração. Sim. A Thaís lê e eu apresento aqui as atas, pode ser? Pode ser. E aí a gente coloca em aprovação e votação. Do lado aí eu boto no chat que ata é. Podemos seguir? Então, aprovação das atas 17. Vai botar a ata aí na tela, Samuel? Vou. Alguma manifestação a respeito dessa ata? Faz a leitura e faça uma ata. Tá. Ata 17, Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Pelotas, no dia 10 de setembro de 2024. Primeiro era informe, segundo, apresentação de novos conselheiros e entidades, terceiro, aprovação da ata 12 de 2024, 4, análise e encaminhamento sobre a prestação de conta da nota fiscal gaúcha, série 78, Hospital Santa Casa de Pelotas, 5, análise e encaminhamento sobre a prestação de conta dos recursos recebidos através de emenda impositiva de 2022, do Hospital Santa Casa de Pelotas. 6, análise e encaminhamento sobre a prestação de conta recebida através de emenda impositiva municipal de 2023, Hospital Santa Casa de Pelotas. 7, análise e encaminhamento sobre a prestação de contas do Hospital Santa Casa de Pelotas. Tá certo? Vou ler de novo, gente. Análise e encaminhamento sobre a prestação de contas da emenda de custeio de hospitais sob gestão municipal do deputado estadual Ayrton Lima, do Hospital Santa Casa de Pelotas. 8. Análise e encaminhamento sobre prestação de conta da emenda parlamentar número 429 do deputado Luiz Henrique Viana, Hospital Beneficência Portuguesa. 9. Análise e encaminhamento sobre o plano de trabalho da emenda parlamentar do deputado federal Paulo Pimenta, Hospital Beneficência Portuguesa. 10. Análise e encaminhamento sobre o plano de trabalho de emenda parlamentar do deputado federal Pompeu Matos, Hospital Beneficência Portuguesa. 11. Análise e encaminhamento sobre a Lei de Diretriz Orçamentária LDO de 2025. Alguém tem alguma consideração sobre essa ata? Tu vai botar ali no chat, César? Já estou colocando. Não havendo consideração nenhuma, coloco em aprovação a ata 17. Essência aprovado. Ok. Enquanto o pessoal vai votando aí, tu pode ler a próxima ata, que é a 18. 18. Ata 18 de 2024. Foi realizado no dia 24 de outubro de 2024. 1. Informes. 2. Apresentação de novos conselheiros e entidades. 3. Aprovação da ata 13 de 2024.
4, análise e encaminhamento sobre a homologação do Conselho Local da UBS Getúlio Vargas. 5, análise e encaminhamento da prestação de conta, emenda do deputado federal Daniel Treziak, Hospital Beneficência Portuguesa. 6, análise e encaminhamento sobre o relatório de gestão do pronto-socorro de Pelotas, primeiro e segundo quadrimestre de 2024, março a agosto de 2024. 7, análise e encaminhamento sobre alteração no regimento interno do Conselho Municipal de Pelotas. Essa é a ata 18. Alguém tem alguma consideração para fazer sobre essa ata? Celso. Celso. De acordo. Só um pouquinho, espero colocar ali para votar. Essas aí as considerações. Não havendo considerações, coloco em aprovação a ata 18. A partir de agora, sim, pode votar. Sim, de acordo. Botei aquele filme do coisa pro... Ah, tu botou nos... Ah, é que eu estava nos antigos. Bota pro lado de cá, ó. Esse é só filme antigo. Aí, seu microfone está aberto. É isso. Pode ler, enquanto o pessoal vota, pode ler a ata número 19. Ata 19. Tá? Realizada no dia 7 de novembro de 2024. 1, informes. 2, análise e encaminhamento sobre a Lei Orçamentária Anual de 2025, LOA 2025. Foi pauta única. Alguém tem alguma consideração na ata 19? Essa ata o seu Vilmar, o doutor Vilmar, enviou por e-mail, algumas considerações já foram corrigidas. Perfeito. Mais alguma manifestação de conselheiros? Não havendo nenhuma manifestação, coloque em aprovação a ata número 19. Podemos seguir na pauta 3, enquanto o pessoal vota aí. Apresentação da... Pauta 3. Pauta 3. É a apresentação de novos conselheiros e entidades. O Hospital Santa Casa de Pelotas apresenta novas representantes. Titular, Valentina Farias Tramontim, e a suplente, Sabrina de Matos Teixeira. Farão parte da plenária, na Comissão Técnica e de Finanças. Tá? Na Contec e na Confim. A Valentina ou a Sabrina estão? Por favor, abrem o microfone e a câmera, se for possível. Oi, presente. Valentina. Valentina. Seja bem-vinda, Valentina. Obrigado, bem-vinda. A gente ficou sabendo da reunião agora de tarde e eu não consegui avisar a tempo a Sabrina para participar, tá bem? Tá bem, até, Valentina. Oi, Valentina. É o Samuel. Eu ia te pedir os contatos, né, que o ofício foi, mas... Só foi com o nome de você, sem os contatos, né? Pra gente adicionar nos grupos. Mas aí depois... Perfeito. Eu e-mail ali os contatos da gente. Tá bem. Aí eu já adiciono e já resolve esse problema. Perfeito, obrigado. Podemos passar para a pauta 4. Não vai colocar para votação, César? Sim, está tentando me adaptar. Desculpem a falha. Coloco em aprovação aí o nome da Valentina e da Sabrina de Matos. Valentina já é nossa conhecida. Márcia, quarto distrito de... Agora, enquanto o pessoal vota aí, tá? Eu coloco em... Pode colocar a pauta 4, tá? César, Oi. César, uma questão de ordem. O Belete, César. Na reunião passada tinha ficado Teve uma entidade, não lembro agora qual, que os conselheiros não estavam presentes, tinha ficado para aprovar nessa. Sim. Eu não lembro aqui, no coisa ali.
E não tinha nenhum presente, não tinha nenhum presente. Eu não lembro qual foi, mas não é os que foram mencionados agora, né? Não. A Santa Casa se não me engano, tinha ficado a Maureen, e aí mudou para participar da comissão técnica e a comissão de finanças. Sim. O outro era da entidade, até a entidade lá de... Esqueci o nome da entidade lá que não estava enquadrada. CAEX não estava enquadrada, te lembra? Até foi uma manifestação tua. E aí agora, talvez na próxima plenária, o CAEX tenha de novo se apresentar. Até porque não eram essas aqui. Eu vou, depois de ter que eu não recebi os dados da reunião passada, por isso eu não estou ali, mas tinha uma outra. Se eu lembrar, depois eu mando no grupo. Tá, não, tranquilo. Assim, também já aproveitar aqui e fazer um comentário, pessoal que deu nome para participar das comissões, tem que participar, gente. Essa semana a gente teve dificuldade para ter quórum para as aprovações de pautas que foram colocadas, tá? Então, se der nome para participar, por favor, participe. A gente sabe que todos têm os seus compromissos, a gente entende isso. Nós também, às vezes, a gente nos cobram muito, né? Nos cobram da gente marcar alguns compromissos que não podem ser na terça ou na quarta-feira por causa das comissões, mas, infelizmente, isso faz parte do ritual do Conselho. Ô, Giovanni, saiu fora aqui. Precisa essa participação do pessoal para a gente conseguir montar a montagem da plenária. Alguém estava ali, Adriane, isso. Adrica. Oi. Boa noite, tudo bem? César, eu queria justificar que a gente, com a chuva dessa semana, a gente não conseguiu estabilidade na internet para entrar. Eu tentei algumas vezes, a Raquel tentou também do celular e a gente não conseguiu, então eu queria deixar registrado aqui que a gente não conseguiu entrar. Tem todo esse detalhe dessa semana, teve essas dificuldades até por causa da instabilidade dessa plataforma também, né? Então a gente, como eu até coloquei lá no grupo da plenária, para todos avaliarem, e como a gente comentou com a secretária, não tem problema de ser essa, não se diz respeito a ter que ser paga ou não o aplicativo que vai ser a plataforma. Não é isso. O problema é ter algo que dê suporte ao Conselho para a gente poder fazer as reuniões online, né? A outra situação também que foi colocada já desde o início dessa encrenca aí da questão da plataforma é que a gente só vai mudar, tá? Por isso que eu pedi hoje que vocês avaliem o aplicativo. A gente só vai mudar depois de passar por aprovação do plenário, porque isso foi uma decisão de ser as plenárias foi 2020, o coordenador era na época o Belete, né? E foi por causa da Covid que houve essa mudança. E depois passou a Covid, foi entendimento dos próprios conselheiros, essa mudança foi na deliberação da 6ª plenária do ano 2020, realizada em 25 de junho de 2020, tá? Na linha dessa ata, a linha 71 começa. Luiz Belete, coordenador da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde, relata que a direção decidiu em retornar às reuniões desta forma online, pois é o que vem ocorrendo em outros segmentos e no Conselho Municipal de Saúde já retornou suas reuniões desta forma e com sucesso. Diante disso, retomaremos o calendário previsto para 2020 e teremos outras extraordinárias para atender às demandas necessárias que aguardam pelo Conselho, assim como debater os serviços que
não estão sendo prestados aos usuários do SUS. E de lá para cá, né, foi 2 vezes que a gente questionou se queriam voltar a ser presenciais ou não, entendeu? E hoje o quadro é um pouco diferente, não é só a questão de acessibilidade, né? É a questão de técnica para acessibilidade. Hoje tem outras questões, outros fatores que, de certa forma, podem inviabilizar ou não que as plenárias sejam presenciais ou não. Mas isso aí só vai ser discutido. Eu acredito que na próxima plenária a gente coloque uma pauta só para isso e aí sim seja tomada a decisão. Se vai continuar sendo essa plataforma ou outra, aí é uma coisa que só o tempo e os testes vão dizer. Tem algumas dificuldades? Tem, mas eu acho que todos os serviços, em algum momento, têm alguma dificuldade. A gente botou ali para vocês, no caso, opinarem, tá? Teve gente que não teve condições de entrar na outra, que caiu, nessa eu não sei como é que vai ser, mas a partir disso aí também, essa semana, um tempo de chuva, foi difícil, muito difícil mesmo fazer a Contec e a Confim. Por isso que é até bom comentar já nesse momento, tá? Mas a gente vai, mas não é esses aí, tá, Belete? Não são essas Não, foi as pessoas. entidades apresentadas que não tinha ninguém. Não tinha eu vou ver no outro de olho e na próxima a gente coloca até ali em nessa, pauta. por essa dificuldade, eu avisei, fui bem claro, tá? Que tem aqui o momento de aprovar também, ou não, a aprovação do Conselho Local da UBS, do loteamento Osório ali. Ela só vai ser aprovada, a gente deu condições de aprovar, porque a gente esteve na reunião, conversou com as pessoas e tal, mas se eles estiverem presentes a plenária, vocês conhecerem, segue o ritmo normal, tá? Não muda nada. O seu Francisco queria falar, ô César? Pode falar. O Chico da Secpel. O Chico, pode falar, Chico, fica à vontade. Chico? O microfone está trancado? Está fechado o microfone dele. Eu não consigo ver que aqui a minha tela tá com essa... Só se foi engano. Aqui para mim não aparece. Não, ele tinha levantado a mão, aí agora acho que baixou. Então tá. Baixou, né? Tá. Mas alguém tem algum comentário a fazer? Tudo bem, deixa eu levar ele para você na segunda-feira. Vou colocar ali em aprovação a representação das comissões, tá? E aí vocês, depois a gente manda, como o Belete perguntou. Mas o pessoal já votou, César. Vamos para a pauta número 4. Isso, análise e encaminhamento sobre a prestação de conta da emenda para custeio na atenção especializada, conforme portaria do Ministério da Saúde 004, contrato ADI 010 de 2020, Hospital Beneficência Portuguesa de Pelotas. Parecer da Comissão de Finanças. A comissão recomenda a aprovação da nota fiscal. Para aí, que eu acho que tu botou errado aqui. Botou errado aqui, Samuel. Misturou, eu acho, com a questão agora que eu vi. Parecer da Comissão de Finanças. A comissão recomenda a aprovação dos medicamentos de testosterona e estradiol no valor de R$1 milhão. Agora que eu me dei de qual. É contigo, Guilherme, por favor. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Só para fazer um breve teste aí. Bom, queria dizer, então, que para nós, do hospital, é uma grande honra a gente estar hoje retomando, né, as nossas plenárias, que a gente não tinha, então, desde o dia 10/9, né, em relação ao ano passado. Bom, então, a gente fez, então, uma busca, então, de dinheiro, né, a partir do ano de 2023,
tendo em vista que o nosso hospital atende, né, através do ambulatório T, os usuários do SUS, né, usuários do Sistema Único de Saúde, que são transexual. Tá? Então, a gente, esse nosso atendimento está dentro de um programa do Estado, que se chama Programa Assistir, tá? E nós, então, temos esse nosso vínculo com o trans desde julho de 2023. Então, a gente fez, como eu disse no início, né, essa busca, e a gente conseguiu uma emenda no valor de R$1 milhão, embora a gente tenha algum apoio do Estado, né, em relação a recurso, a dinheiro, mas igual é preciso que se tenha algumas outras fontes aí, né, para que a gente possa manter o nosso trans. Então, o trans, não sei se vocês conhecem, acho que não foi ainda nem, inclusive pauta aqui, né, acho que até poderia ser em algum momento pauta também, mas o trans, ele então consiste numa equipe multi, né, que envolve médico, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, tá? Também envolve a questão de hormônio. Então, tanto para o trans homem quanto para o trans mulher, a gente faz essa entrega, então, de hormônio. Por isso, então, a gente fez essa busca para a gente poder ter recurso para poder fazer a compra de hormônio. Então, essa aquisição, ela foi, então, feita lá em 2024, tá? O dinheiro entrou no hospital em 2024, em abril, né? E a gente fez todo o trâmite envolvendo a compra e tudo mais, e se fez a compra no mês 9 do mesmo ano. Vocês podem olhar ali, né, que em relação ao hormônio mesmo, propriamente dito, para o ambulatório trans, eu só queria, Samuel, que tu pudesse botar ela de volta, que eu estava bem desenvolvendo o meu raciocínio bem dentro da planilha. Samuel? Para ti não está aparecendo? Deve ter... Não, sumiu, Samuel. Alguém deve ter derrubado. Só um pouquinho. Ah, tá. Na planilha ali que estava exposta ali. Aí, agora sim. Agora sim. Então, vocês podem ver... Tá, obrigado. Então, vocês podem ver que para aquisição mesmo de hormônio, que tem o vínculo com o trans, a gente acabou adquirindo R$125 mil, tá? Por que existe, né? Vocês podem depois fazer essa pergunta, que existe uma grande diferença para R$1 milhão. Bom, que a gente achou que num primeiro momento a gente poderia usar esse recurso também para usar para nossa folha, né? Que não era possível, tá? Então a gente teve esse pequeno problema aí e a gente mudou o nosso plano de trabalho, em que a gente informa tanto quem nos concedeu essa emenda, que foi a deputada federal Reginete Bispo, assim como também a Secretaria de Saúde. A gente informou, então, para eles que teve essa pequena mudança dentro do plano de trabalho, em que a gente acabou fazendo, então, a aquisição de contraste para o nosso serviço de hemodinâmica. Tá? Então, a gente acabou comprando em hormônio 125 mil e 874 mil, então, foi para a nossa hemodinâmica, que também é um serviço nosso lá do hospital que atende 100% SUS. Né? Então, tanto o trans quanto a hemo, né, o dinheiro foi utilizado, o recurso foi gasto para o nosso usuário, do nosso Sistema Único de Saúde. Se alguém quiser obter dados, querer olhar a nota e tudo mais, a gente pode também colocar aqui. Eu só queria, Samuel, que colocasse em tela o nosso contrato, tá, que foi assinado, que eu acho que é bom que a gente tenha ele agora em tela, para a gente poder tirar alguma dúvida. Tá? O contrato está junto com os anexos.
Dá uma olhadinha aí se tu consegue achar. Enquanto, pessoal, ele acha aí o nosso contrato, o trans, então, a gente não atende só os usuários da cidade de Pelotas, atendemos toda a nossa macro, tá? Nossa Esse aqui? macro região, esse aí. Tá. Toda a nossa macro região, que envolve aí questão de 1,5 milhão de moradores, habitantes, né? Então, aqui está o contrato. O contrato a gente firma sempre quando se recebe qualquer tipo de emenda, seja emenda através do município, emenda através do Estado ou da União, é feito um aditivo ao nosso macro que já existe. Então, foi feito o aditivo, que é o contrato número 10 de 2020, e o aditivo é o número 43/2024. Tá? Então, foi feito esse aditivo para a gente poder ter direito, então, a esse recurso, receber o recurso, já que essa emenda, por nós sermos plena, essa emenda, então, ela vem da União, direto para a nossa Prefeitura de Pelotas, e a Prefeitura de Pelotas, então, gera o empenho, cobra uma nota, né, que a gente imprime, que a gente gera, né, e após isso, então, é pago para o hospital e a gente segue todos os trâmites, então, inclusive um deles é estar aqui agora fazendo essa prestação de contas. Conselheiros, questionamentos? Jaime? Jaime, teu microfone deve estar fechado. Estava mesmo, erro meu, desculpe. Primeiramente, os parabéns à instituição, né, pela busca do recurso, né? E também lembrando, não esquecer aquela recomendação que o Conselho fez quando da comissão, tá bem, Guilherme? E uma outra situação, até seria para o Samuel e a Thaís, vocês comentaram assim, derrubaram, caíram? Derrubaram? O que derrubou? Alguém derrubou, vocês falaram? Foi isso, Samuel? Isso, seu Jaime, é que alguém deve ter apertado ali para compartilhar e aí caiu a tela do Samuel. Que se alguém apertar aqui na tela de compartilhar a tela, vai derrubar. Então, entendeu? Isso no outro aplicativo não acontecia, então, né? Não, porque o Samuel tinha... Não no outro acontecia. não aparecia nada. É uma deficiência, então. Tá bem, então. Era isso aí. Valeu, obrigado. Mais algum conselheiro com questionamentos? Não havendo questionamentos, coloco em votação. Enquanto o pessoal vota aí, podemos passar para a pauta número 5. Desculpa, meu microfone está fechado. Pauta 5. Análise e encaminhamento sobre a prestação de contas do programa Nota Fiscal Gaúcha, etapa 78, Hospital Espírita de Pelotas. Parecer da Comissão de Finanças. A comissão recomenda a aprovação da Nota Fiscal Gaúcha, etapa 078. Foram adquiridos 3 camas hospitalares com colchão no valor total de R$ 6.864,94, com contrapartida de R$ 425, totalizando R$ 7.290. Quem é que vai apresentar? É tu, Moisés? Tem alguém do Hospital Espírita? Eu,
Thaís? É a Kelly. A Kelly, isso. Oi, Kelly. Boa Tudo noite. bem? Tá bem baixinho, tá, Kelly? Tá. Boa noite a todos. Kelly Munhoz, Hospital Espírita. Hospital Espírita na etapa 78, o recurso de R$ 1.864,94 e aplicou em aquisição de camas e colchões hospitalares, para serem estavam mais depreciadas. Desde essa contrapartida, como já foi dito, e totalizou a nota de 7.290, que está em tela aí, o Samuel pode passar para nós, e logo após estão os 3 recibos das 3 parcelas em que foi feito o parcelamento dessa nota, tá bem? Então, eu fiquei aqui agora. Eu queria fazer um comentário que eu li de olho, e eu estive na cozinha, mas eu não vi o meu nome ali como visitante. Se vocês puderem registrar e Tá bem. anotado ali que Depois tá bom? eu faço o registro ali. Não tem problema. Fico à disposição para qualquer pergunta a respeito dessa prestação. Questionamentos, conselheiros? Jaime. Eu de novo, né? A Kelly está lembrada, né, Kelly, que tu recebeu uma orientação do Osório, né? Que talvez não fosse necessário passar no conselho. Mas eu fiz contato com o Osório, do Fundo Estadual de Saúde, liguei para ele lá. Tá me ouvindo, né, Kelly? Sim. E ele me relatou o seguinte, Kelly, porque é uma determinação, mas isso depende de cada município, tá bem? Eu até me coloquei para o Osório lá que tu estava se predispondo a apresentar. Ele disse que não é obrigatório na circunstância que tu fez, mas o município depende de cada conselho de saúde. Foi isso que ele me deixou assim, entender. Tá bem? Certo. Eu queria colocar para todos os conselheiros, que eu, na ocasião, quando me falou, fiquei surpresa. Até foi tu que passou o telefone do Osório, né? Lá de Porto Alegre. Eu liguei para ele e conversei com ele. É isso aí, então. Tá bem, assim, Kelly? Certo. O nome dele é Honório, e ele é do... Honório, isso, não? Honório, isso. Ele é do Fundo Estadual de Saúde. Exatamente. Devido à demora ao retorno das plenárias, o hospital recebeu um e-mail dizendo que ia ser registrado no CADIM. E aí eu entrei em contato com ele para ver o que eu poderia fazer. E eu também me surpreendi, porque ele disse que poderia mandar imediatamente para ele as 2 notas fiscais, a 78 e a 79, foi o que eu fiz, e ele aprovou, tanto que lá já está aprovado. Entendeu? Então, por isso que eu coloquei para vocês isso, assim, ó, que as palavras que ele utilizou comigo foram essas, que não era necessária... Ele não negou mesmo, cara. Ele disse claro. Exatamente. Aí eu até me surpreendi, eu digo, não, porque recurso a gente tem por hábito prestar contas, porque é um dinheiro que vem, que tem que ser mostrado onde foi usado, por transparência. Mas também tem uma coisa, né? Outra coisa que eu tirei a confirmação com ele é que o recurso da nota fiscal gaúcha, ele é um recurso de uso livre, porque eu entendo, eu tenho também para mim que é muito importante essa prestação de contas, mas é um recurso de uso livre, porque é doação da comunidade, né? No caso, através do CPF das pessoas. Mas eu também acho correto prestar contas, entendeu? Por isso que eu coloquei para vocês aquela hora, porque eu também me senti surpresa. Então, é por isso que eu te repassei isso aí na comissão. Certo? Mas tranquilo. Sim. A Maura, hein, gostaria de se manifestar também. Oi, pessoal, boa noite. Eu sugiro, eu também estou surpresa aí com a situação, eu sugiro que a gente faça um e-mail, se vocês quiserem eu posso me prontificar a fazer esse e-mail, tá? Que a gente faça um e-mail, então, formalizando para que o Estado, então, formalize que as entidades não estão obrigadas a passar essa prestação de contas no Conselho, porque todas as vezes que não foi a ata, inclusive tem
técnicos que solicitam até a ata, às vezes eles nem aceitam, antigamente, o ofício do conselho aprovando, né, e sim a ata. Muitas vezes, a maioria das vezes que eu vi que a gente mandou sem, eles voltaram com o processo solicitando. Nesse caso, pode ter sido porque a instituição já estava no CADIM e eles não queriam prejudicar a instituição. Então, eu sugiro que a gente faça um e-mail para formalizar e até mesmo para passar isso aí para o conselho depois. Na verdade, Mauri, a 79 não estava vencido o prazo, entendeu? E ele também autorizou a 79. Então, o que eu te digo é assim, a gente tem que ter um posicionamento. Mas não há problema nenhum em apresentar as contas por transparência. Eu concordo contigo. Algumas vezes, realmente, eles barraram a prestação de contas, tanto pela falta da declaração, quanto pela falta da ata. E pior, teve uma vez que a nota era à vista, e eles fizeram eu pedir um comprovante para a loja que tinha sido pago, sendo que a nota saiu à vista. É uma coisa muito estranha. Cada fiscal tem um tipo de análise, eu não sei qual é o critério, mas realmente acontecem essas coisas. Eu só coloquei assim para que fosse realmente esclarecido para todos que tenham consciência, porque pode acontecer. Era só 78 que estava... Kelly, dá uma ajeitadinha no teu microfone que está falhando. Era só 78 que estava no prazo, não estava bem vencida ainda. Eles disseram que entrei em contato. Exatamente. Eu também gostaria de... Pessoal, que a gente pode seguir, por exemplo, assim, ó, se não é mais uma exigência, porque as coisas de fato do Estado mudam, né? Sempre, a gente só comprova para o Conselho que não é, e aí, claro, que a gente também desafoga, né? Não, mas, Mauro, as pautas do Conselho. Mas se ele quiser, viu? não tem problema também, né? É só para a gente saber o correto formal, o que é a lógica agora. Viu, Mauro? Eu tenho um detalhe, que ele foi bem claro. Ele colocou assim, isso é de cada município. Ele inclusive, deu um exemplo assim, ó. Claro, nós não estamos no município que essa verba é livre, como disse a Kelly, transparência. Por exemplo, o responsável pela instituição vai comprar uma cadeira para a casa dele. Ele foi bem claro assim, né? É por o município. Eu, particularmente, vejo que a Kelly está se predispondo, apesar que tem que aparecer. Te lembra, lá atrás, nós dizemos, é por fóruns, para saber onde é que está, porque é livre até ali, a instituição. Futuramente, para acontecer algumas coisas, ele falou tudo isso, né? Então, é por o município que decide, né? Eu vejo como controle social que deve ser apresentado. Agora, se eles não exigirem, aí é com eles lá, com eles. Mas o município, eu como representante do Conselho Controle Social, vejo que é necessário apresentar para o Conselho, sim. Tá bem? É isso que eu queria colocar. A Maura. A Maura quer falar de novo, depois a Tânia. Perfeito, seu Jaime. Eu acho que o Conselho, se quiser decidir que a gente continue apresentando, não há problema. Mas o que eu quis dizer na minha fala é que esse técnico fez esse levantamento que eu acredito que seja, tá, em função de algum ponto específico. Por quê? Porque no formulário de prestação de contas de todas as verbas estaduais, Avançar, Consulta Popular na época, Nota Fiscal Gaúcha, existe a exigência de passar no Conselho de Saúde. Então, não é o Conselho que decide, né? Mas poderia ser, nesse caso, ou o município, Secretaria Municipal, e sim, o Estado exige. Então, por isso que eu queria formalizar por e-mail, para que o Estado responda que no Nota Fiscal não há mais a exigência, vocês me entendem? Por mais que a gente possa seguir apresentando no Conselho. Mas existe, isso aí precisa ser formal e não por telefone. Bem, ele até falou que talvez tenha uma RDC sobre esse assunto, até ele ficou de passar. Tá bem, é isso aí. Tânia, então. Pode falar, Tânia. Não, eu acho, eu concordo, a Maureen sempre teve esse cuidado de apresentar, eu não vejo grandes problemas, eu acho que tem que continuar apresentando, porque já se fazia isso, só que o que eu
que eu acho que a Maureen está colocando, é se é ou não obrigatório, mas eles têm que botar isso por escrito, porque uma hora é obrigatório, outra hora não é, então fica a dúvida. Mas eu me lembro do tempo sempre que a gente está aqui, a Maureen toda a vida apresentou nota fiscal e sempre apresentou tudo direitinho. Agora, realmente tem que saber se é, como é que funciona, né? Concordo com ela. Obrigada. Isso é fácil de resolver, apenas pedir uma posição e em definitivo, né? Porque, como o Jaime falou, uma hora vai ser, outra não vai ser, aí a hora que der um problema, não, é obrigatório, não. Então, tem que haver a definição até para evitar futuros mal-entendidos. E por escrito. Sim, todo documento. Porque senão, um diz uma coisa, outro diz outra, não. Tem que ser uma coisa oficial. A Maureen tem razão, tem que ser uma coisa oficial. O primeiro contato é saber, procurar informação e depois certificar essa informação através de documento. E é muito fácil, às vezes, dizer que uma coisa, aí, mas foi o fulano que disse. E aí depois lá, quando dá o problema, não aparece o fulano. Então, descrito, escrito e firmado, está resolvido. Mais alguma consideração, conselheiros? E coloca em ata aí, o Samuel, que será pedido essa formalização através de choro. Tá? Tu vai escrever ali no chat, César? Não precisa, tá gravado aí, o Samuel coloca lá. Tânia, tu pediu a fala novamente ou não? Não, esqueci de baixar a mão. Não, tá, perfeito. Então, a partir de agora aí, coloco em votação a pauta número 5. Enquanto o pessoal vota, a gente pode encaminhar a pauta número 6, análise e encaminhamento. Análise e encaminhamento do plano de trabalho de emenda impositivas municipais HE, UFPEL, EBSER. Parecer da Comissão Técnica. A comissão recomenda a aprovação do plano de trabalho no valor de R$ 1.491.150 de emenda impositiva para aquisição de equipamentos e mobiliário médico hospitalar e de tecnologia da informação, distribuídos da seguinte forma. Vereadora Cristina Oliveira, emenda 64, R$ 220.500. Vereadora Fernanda Miranda, emenda 89, R$ 37.200. Vereador Paulo Coutinho, emenda 241, R$ 150.000. Bancada Barriga, emenda 311, valor de R$ 217.000. Vereador Carlos Júnior, emenda 318, R$ 98.000. Vereador Marcos Ferreira, emenda 339, R$ 50.000. Vereadora Marisa Schwantz, emenda 389, valor R$ 93.450. Vereador César Brizolara, emenda 469, R$ 100.000. Vereador Dila Bandeira, emenda 521, R$ 175.000. Vereador Dila Bandeira, emenda 533, R$ 350.000. Você que apresenta, né, Maureen? Isso aí. Pessoal, boa noite. Maureen Vensky, analista administrativo do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. Vou apresentar aqui o plano de trabalho para vocês. Peço desculpas porque eu vou estar com o meu olho bem para a câmera, porque ele está aberto aqui no meu celular. Esse plano de trabalho é um plano operativo que vocês já conhecem, a maioria de vocês, o modelo, tá? Das emendas impositivas dos vereadores 2024 solicitado para o ano de 2025. O Hospital Escola captou R$ 1.491.150, dividido, já não vou ser repetitiva, nesses valores que vocês já escutaram de cada emenda, tá? O plano de trabalho ele tem todo o modelo. Eu costumo dizer que depois que ele passa para o conselho, a gente faz assim de forma, né, assim, ao mesmo tempo, me esqueci a palavra agora de falar, ao mesmo tempo com a secretaria de mandar esse plano,
A secretaria, este ano, já está tomando uma medida um pouco diferente dos outros governos, o qual solicitou uma série de documentações para as instituições. A escola já mandou as suas documentações, tá, que são negativas, CNPJ, atas da diretoria e etc. E nós temos, então, se o Samuel for rodando para vocês verificarem aí para mim, a distribuição dos itens, né? Então, falando da emenda da vereadora Cristina Oliveira, nós vamos adquirir, tá? Importante salientar para vocês, tá? Que esse plano de trabalho, depois que ele vai para a secretaria, ele passa pela análise da PGM, né? A qual analisa e depois gera um instrumento que a gente chama de um convênio, tá? Que o município repassa esse recurso para as instituições através deste convênio. Então, vai ter toda uma análise ainda técnica que a gente acredita que se né, que ocorra no primeiro semestre e que no finalzinho ali do primeiro semestre as entidades desse ano já estejam recebendo para que elas licitem, né, ou façam a compra desses bens. Se tratando do Hospital Escola, o Hospital Escola, tudo que entra de recurso é licitado, porque nós somos um hospital 100% público, então nós vamos licitar todos esses itens. A maioria desses itens são para os novos ambulatórios que estão a obra quase finalizando da Laneira, tá? Onde vai ficar uma série de ambulatórios lá, de consultórios médicos, tá bom? Então, nós temos da vereadora Cristina 50 computadores, e um aparelho multimídia e uma pia de cozinha, totalizando R$ 220.500. Depois da vereadora Fernanda Miranda, nós vamos adquirir 31 macas fixas, totalizando R$ 37.200. Depois do vereador Paulo Coitinho, nós temos a solicitação de um ultrassom portátil com inteligência artificial. Depois, um aquecedor de banho-maria. Depois, um ultrassom para punção venosa. Depois, 7 televisores de 32 polegadas, 10 televisores de 43 polegadas, 3 televisores de 5 polegadas, 3 ar-condicionado e um no-break, totalizando R$ 150.000. Depois do vereador Barriga, nós temos a solicitação de 2 ultrassom estacionário básico e 2 ar-condicionados, totalizando R$ 217 mil. Depois do vereador Carlos Júnior, nós temos a solicitação de 17 cadeiras fixas, de 69 cadeiras de escritório giratórias, de um refrigerador, totalizando R$ 98.000. Depois do vereador Marcola, nós temos a solicitação de 53 cadeiras de sala de aula, de uma mesa de reunião e de 14 mesas de escritório, totalizando R$ 50.000. Depois da vereadora Marisa, nós temos uma câmara de conservação, 107 cadeiras fixas, 25 longarinas e uma poltrona de coleta, totalizando R$ 93.450. Depois do vereador Cezinha, nós temos mais um ultrassom portátil com inteligência artificial e 2 laser terapia. Depois, 2 ar-condicionado de 12.000 BTUs, 2 ar-condicionado de 18.000, 3 ar-condicionado de 24.000 BTUs, 2 no-break e 3 no-break, totalizando R$ 100.000. Depois a gente tem do vereador Dila, um vídeo do enoscópio, depois um storage, que é um equipamento da parte de tecnologia da informação, depois um servidor, que também é um equipamento de tecnologia da informação, totalizando R$ 525.000, que aqui é a soma do vereador Dila, emenda individual e emenda de bancada. Tá, pessoal? Totalizando, então, R$ 1.491.150.000. Eu fico à disposição se vocês tiverem questionamentos sobre o plano de aplicação. Questionamentos, conselheiros? Não havendo questionamentos, coloco em votação.
enquanto o pessoal vai votando aí, pode apresentar a pauta número 7. É a aprovação do Conselho Local da UBS Loteamento Osório. Tem alguém do Conselho Local? Representante. Aqui na plenária? Coordenador, vice-coordenadora, secretário. A Kelly levantou a mão. Kelly. Pode falar, Kelly. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Secretaria Municipal de Saúde, nesta semana, enviou para todos os hospitais um modelo de plano de trabalho para serem apresentadas as emendas. Como disse a Maureen, que pede uma série de... Mudou o formato, pede uma série de documentos, etc. E tal. Eu gostaria de saber se para o Conselho pode ser assim, todas as emendas podem vir no mesmo formato que a Maureen fez, ou tem que vir no formato da planilha? Eu acho que assim como apresentou, tá bom, né, César? Sim. A princípio, se tiver alguma mudança, a gente conversa, até mesmo com a secretaria. A mudança que for, a gente oficializa. E te envia o formato, se segue assim e tal, Kelly. Conseguiu me ouvir? Conseguiu me ouvir? Sim, sim. Tá. Sim. Então, Muito obrigada. Voltando à pauta da 7, né? Isso. Isso. Do Conselho Local. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Então, retiro de pauta a aprovação do Conselho Local da UBS Loteamento Osório. Sim. Pode falar, Tânia. Não, é que eu apertei. Foi sem querer. Eu apertei errado. Não queria falar. Tá bem. Vamos Posso passar para a pauta 8? 8. Tá. Pauta 8. Abertura do processo de exclusão da entidade OSC Gesto. Parecer da Comissão Técnica. A comissão recomenda a aprovação do processo de exclusão da entidade OSC Gesto do segmento gestor-prestador. Colocando até que foi um pedido da instituição, da entidade que solicitou, após uma conversa lá com o Gênero, porque tem algumas entidades que estão com faltas, inúmeras faltas, né? Esse processo acontece pelo regimento em todo ano. Chega em março, as entidades têm que estar todas elas da maneira que está cadastrado direitinho, troca de conselheiros que não comparecem às plenárias, e quando já está na situação de que... Eu botei na tela o ofício dele, solicitando o desligamento. O Jaime depois pediu o para Belete, falar, então. E o Belete. Isso, Jaime. Tá baixinho o teu telefone, a tua fala, Jaime. Agora sim, eu tive ali. Inclusive, eu tinha ficado encarregado e o representante da entidade assinou o documento quanto ao regimento interno. E aqui o Samuel está comprovando aqui, né, o pedido deles. É isso aí. Né? Acho que é uma exclusão que, não diria tranquila, a gente não gostaria de ver, mas acho que não vai dar nenhum tipo de assim, um outro encaminhamento a não ser esse. É isso aí. Belete, por gentileza. Eu acho que a pauta parece que está colocada como exclusão da entidade. Na realidade, acho que seria mais um caráter de informe, visto que a entidade está pedindo para sair do conselho, então não seria uma exclusão, mas que por exclusão ela sofreria penalidade se ela quiser um dia retornar, alguma coisa nesse sentido ali, enfim, como o pessoal está pedindo para sair, acho que não seria uma questão de entrar em votação a questão de exclusão dela, enfim, ela está pedindo a saída de forma espontânea,
Acho que é só isso, mais uma questão de informe, de abertura para alguns conselheiros se manifestar nesse sentido. Acho que no meu entendimento não há necessidade de votação para exclusão dela, como está posto na pauta, enfim, nesse sentido ali. Eu acho que já seria bom também informar, se tem, ou informar na próxima reunião, quais as entidades que estão interessadas em cumprir essa vaga nesse sentido ali, que esteja disposta, como é o caso da CAEX, que se manifestou na reunião passada. É isso, César. No caso, a CAEX é a única que tem no segmento, né? Então, eles já tinham manifestado. Eu também, de certa forma, a gente entende por aí também, mas é que a gente seguiu pelo regimento ali, né? Tem um processo de exclusão por não cumprimento do regimento, nosso regimento, né? Então, para seguir o regimento, porque eles chegaram à decisão de sair do Clark. A gente foi perguntar para eles, todo aquele processo seguiu. É por isso que ficou conforme está no regimento ali, mas não, eu também acho que é uma vontade deles, né? Mas foi uma decisão deles lá na hora de querer sair, mas eles iriam entrar também na questão do processo de... O Jaime levantou a mão, César. Pode falar, Jaime. Só queria colocar que a assinatura por questão regimentais foi antes desse documento, salvo, segundo era colocado pela entidade que tinha enviado esse documento. O documento que, por exclusão, por falta de presença, foi assinado antes desse documento, assinado pelo representante da empresa. Eu concordo com o Belletti falou, né? Se não tivesse esse documento, ele assinado, está lá no conselho, com a data anterior ao que está aí nesse documento de pedido dele. Tá bem? É só isso que eu queria lembrar. Então, acho que tem que manter como exclusão mesmo, se não tivesse esse documento, né? Mas tem o documento. Um dos documentos nós temos que eliminar, não vamos eliminar ele assinou primeiro, né? Eu não sei. Na realidade, o processo aquele que é feito todos os anos, Belletti, que chega a março, tem que estar todo mundo cadastrado direitinho. Esse processo foi feito. Em muitos casos, quase sempre, todos os anos, tem feito a peregrinação de nós irmos na entidade, tentar de todas as formas que elas continuem, que para nós o interessante é ter as vagas todas completas, e não falta de pessoal, né? Mas tem umas entidades que já, sinceramente, não sabe nem o que fazer para encontrar elas. Chega no local, está fechado, vai de manhã, está fechado, vai de tarde, está fechado. Não, tem outras entidades aí que hoje já foi até pedido aí que se cadastrem direito, complete os seus cadastros para continuar fazendo o direito de estar presente no Conselho. Mas eu acredito que a gente seguiu pelo regimento também, né? Porque já tinha um pedido de começar o processo de exclusão da entidade. Então, complemento, eles decidiram... Belletti quer falar, César. Foi posterior. Pode falar, Belletti, fica à vontade. Então já havia um processo aberto, que eu não vinha participando, não estava claro, havia um processo, mas mesmo havendo um processo que é uma burocracia enorme, que nem casamento, casar é fácil, mas para descasar é uma tristeza, e nessa entrada das entidades sempre foi uma tortura isso de excluir a entidade, né, para colocar no plenário, a entidade encaminhar os documentos, aquele ofício e tudo, se encaminha para votação e se encaixa. Agora, para excluir o regimento interno, salvo se mudou, enfim, mas o regimento interno da minha época era uma tortura, aquilo tinha que fazer isso que tu falou, César, né? Tinha que vários encaminhamentos, a entidade recebeu os ofícios, a gente não encontrava as entidades no seu local, enfim. A ONG Gesto até está ali o restaurante popular, que geralmente o pessoal da direção está por ali, mas outras entidades eu recordo da gente não achar o local onde encontrar os representantes legais, aquela coisa toda. Era uma tortura e se levava às vezes 6 meses para
né, colocar, e a gente colocava em votação pela exclusão da entidade, né, ainda tinha que dar mais um prazo para ver se ela se manifestava novamente. É uma tortura aquilo ali, né? Lógico, não vou interferir na coisa de diferenciar, mas se houve um documento já pedindo, né, não seria tão necessário o ponto de pauta. Mas não deixo de encaminhar dessa forma, não vou contrariar no quadro ali. Tá bem, obrigado aí. Deixar alinhado que seguiu o regimento, para evitar futuras. Sim. O Kleber. Kleber. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Kleber, Sindicato da Alimentação de Pelotas. É assim, né? Eu acho que acho que não precisa trazer a burocracia, porque eu não me lembro, acho que tempos atrás nós tinha definido o seguinte, né? Três falta, né? Porque é assim, nós temos suplente. Então não justifica a entidade não participar. Então era 3 falta, tava fora, né? Acho que eu acho que é isso, né? Tá 3 faltas. Kleber, só para te ajudar. 3 faltas troca o conselheiro, tá? Tá. 5 faltas intercaladas, troca a entidade, entra no processo, porque tá. tem um processo de troca de conselheiro. Então, porque 5 falta a entidade. Isso, a maior parte tem o suplente, mas na verdade tem suplente que nunca apareceu, né? Nunca apareceu, a gente nem sabe mais que jeito é, porque geralmente o suplente e o titular se apresentam quando entra, e a gente nem sabe da pessoa se ela continua no segmento ou não. Beleza? Tá bom, então. Tá certo. Obrigado. Fotos intercaladas, aí tem que sair a entidade, aí já não é mais trocar só o conselheiro. Tá, pessoal? Eu coloco ali, então. É isso de pauta, César. Não tem mais. Ali, então, vamos colocar em aprovação, que passou pela plenária, tá? A pauta 8. Deixa eu só ajustar ali para vocês votarem, tá? O processo segue normal, para que não tenha enganos depois. Só um outro informe, eu já encaminhei o RAG, né, 2024, Relatório Anual de Gestão. Peço para vocês analisarem aí. Se tiver alguma dúvida, encaminhe lá para o e-mail do Conselho. E observe o prazo que tem para avaliar os processos. Estão todos eles anotados no regimento interno do Conselho Municipal de Saúde. Então, tá anotado ali prazos, tudo, para a gente cumprir, poder, de alguma forma, dar nossa colaboração certa, até mesmo para a aprovação desses planos. Coloco aí em votação, tá? A pauta 8. Hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, mas conseguimos vencer as pautas de hoje. Agradeço a presença de todos. César. Oi, César. Baixinha tua, Jânio, fala. A questão de hoje, eu estou vendo aqui, está o Alexandre de Mock, está o Belete, lá da gestão. Eu quero deixar aqui reforçado quanto a preocupação minha e do Conselho sobre a necessidade de a gente fazer a nossa conferência de saúde. Porque, né, estou vendo que o Alexandre está concordando, eu espero que agora está uma nova gestão, todos nós sabemos, né, tanto o Alexandre, o Belete, o que tem que acontecer. Só que o prazo está se extinguindo, eu não vejo um movimento no sentido de convocar essa conferência. Então, eu deixo em ata essa situação. E se nós não fizer essa conferência agora, que nós temos elementos suficientes e situação favorável para fazer essa conferência, ela nunca mais vai sair. Essa foi uma das razões que o Conselho pediu antecipadamente os indicadores.
e já tivemos retorno. E a gente quer sugerir novos indicadores, né? Eu estou vendo que é um momento propício, tá bem? Eu aproveito Belete. Está o Belete, está o Alexandre aqui. Não, passar para o Jaime, né, para a direção do conselho e todos os conselheiros, que a secretaria está pensando nisso, né? Só que com a nossa falta de oficial administrativo e todo o quadro ali, e nós vai ter uma diferenciação nessa de outras gestões. Nessa, a secretaria, né, está disposta a cumprir com a sua obrigação dela chamar a Conferência Municipal de Saúde, porque sempre foi isso, né? O Conselho chama na falta da gestão municipal chamar. Nós o pessoal está pensando nisso, está se trabalhando nos indicadores e todos os dados. Hoje nós teríamos uma reunião com todas as UBS chamada exatamente para tratar disso. Nós queremos modificações, a secretária está pensando em modificações em toda a estruturação da rede básica de saúde, enfim, de pensar e repensar a questão dos distritos de saúde, toda uma logística nova de plano novo. Então, nós queremos discutir com a base, né, com a base de funcionários das UBS, enfim, o Alexandre pode reforçar, queremos discutir isso com a base primeiro, né, queremos fazer pré-conferências para estar isso. Todo o trabalho está sendo pensado e está sendo planejado durante o mês de julho. Nós temos que apresentar todo esse dado. O plano para a Câmara de Vereadores, a Prefeitura tem que apresentar até o dia 15 de agosto. Né? Isso está sendo trabalhado, enfim, está sendo pensado na Secretaria, só não está sendo colocado aí o exposto, mas nós, enquanto gestão, estamos trabalhando isso, estamos com deficiência por falta de funcionários, né, e que a Prefeitura está nos anunciando a chamada de 40 oficial administrativo para as funções, e aí a gente pretende reforçar a nossa equipe lá e reforçar a UBS e o próprio conselho que está, né, sem um funcionário ali, quer se trabalhar isso nesse sentido. Mas então, a falta de funcionários na rede básica, na própria estrutura da Secretaria de Saúde, do próprio conselho, isso tem nos trabalhos. Mas nós não deixamos de pensar, estamos pensando na conferência, no quadro ali, enfim, só não colocamos expostos ali. Mas a gestão pretende, né, e quer chamar a conferência, e a previsão é para o final de junho ali nesse sentido. Então, está sendo pensado, não está se esquecendo, não estamos deixando isso de lado, nós estamos pensando e trabalhando nesse sentido. É isso. É só uma colocação, né, Belete? A gente gostaria, desde o início, participar do processo, né? Desde o processo, porque assim, ó, se preparou e aí se vai se dar. Às vezes você acha que eu sou crítico, que eu cobro, mas isso tu já passou pela minha posição, do Arilson, vocês têm o conhecimento, né? A conferência passada, que eram eixos Estado e nacional, tá? Se teve uma gestão que, na época, fez de tudo para que essa conferência municipal não desse certo. Eu posso até relembrar alguns fatos, e até mesmo... Não é o nosso caso, César, nós não queremos se espelhar numa gestão que não foi o melhor do controle social. Nossa posição é diferenciada nesse sentido, e vamos trabalhar assim, nós vamos chamar o conselho, enfim, o conselho está convidado para estar na lista para ser chamado para os próximos eventos ali que tem nesse quadro ali. Nós não esqueceremos, não deixaremos o controle social. Então, nós temos que fazer a nossa parte enquanto gestão, parece que as gestões anteriores, as últimas gestões, pelo menos, não o fizeram dessa forma. Né? Está sendo pensado, pode ficar tranquilo que nós o faremos e convidaremos o controle social no momento adequado. Não, tranquilo, eu tenho certeza disso, porque tu é um cara que tem toda a experiência de controle social, tu sabe disso. Mas deixamos agora para trás uma conferência dos trabalhadores, onde no final de todas as reuniões que foram feitas, o conselho ficou abraçado sozinho, fazendo a conferência dos trabalhadores. Tanto é que nada do que foi ajustado lá, como os banners, como o coffee break, como todas as outras coisas, foi entregue pelo gestor. Eu não estou cobrando, eu estou apenas revivendo o momento que passou, e que nós, no final, eram nós do conselho trabalhando no sábado para guardar coisa, carregar coisa, pedir alimentos para o Sereste, que ajudou um pouquinho,
nós levamos alguma coisa para ter a realização da conferência do trabalhador municipal, do trabalhador e da trabalhadora. A questão é só essa, tá? A questão também, aí eu vejo da seguinte forma, tu falou aí que está com déficit de funcionário. A secretária me entrou em contato comigo e disse que já tinha ajeitado a situação de mandar um funcionário para o conselho. Até agora, já vai fazer 15 dias para mais que essa pessoa já foi indicada e até agora não chegou no conselho. Então, aí nessa fala aí que o conselho está também com falta de pessoas, né? Não sei, ficou meio complicado isso aí, porque nós mesmo assim a gente continua trabalhando com 1 a menos há 2 meses, bem dizer, trabalhando com 1 a menos. Para transferir a colega foi rápido, né? A colega está transferida, foi rápido, mas para repor o funcionário do conselho não tivemos agilidade. Eu sei que muitas vezes eu pareço ser cobrado demais e vocês até ficarem chateados com a minha posição, mas eu tenho certeza que hoje, tu estando no conselho lá e fosse tu lá, faria as mesmas cobranças que eu faço. Não tem nada de querer que não saia uma boa conferência, é o que a gente queria. Quando eu falei da conferência passada, onde não teve nem a participação da prefeita, muito menos do vice-prefeito e da secretária de saúde, que era fundamental, né, que é a imagem do nosso município que está em jogo, né, essa imagem foi arranhada na gestão passada. A gente espera, por tudo que a gente apostou nessa nova gestão, que não seja assim. Eu espero, tenho certeza que não vai ser. Tá? Mas o Alexandre está com a mão levantada, César. Tá bom, só um pouquinho. Até nós conseguirmos realizar e podermos comemorar que foi tudo maravilhoso, tudo muito bom, ainda tem uma longa caminhada. Tá? E qualquer que vocês têm, tu sabe disso, o conselho tem que estar junto, está na legislação. Então, é isso que eu estou apenas colocando. Pode falar, o doutor Alexandre, por gentileza. Alexandre? O teu microfone está fechado. Estão me ouvindo, né? Agora sim. Tá. Jaime, acho que isso que tu traz é muito importante, assim, tá? Na hora dos informes ali, me passou de eu não levantar a mão, mas eu ia trazer justamente esse ponto, assim, né? Acho que da importância desse momento que vai ser fazer essa conferência municipal, né? E aquilo que a gente conversou no dia da Conferência do Trabalhador é o que a gente tem conversado na secretaria com o Belete, né? Que está encabeçando isso, uma comissão de organização para essa conferência, né? E a gente poder movimentar de fato, porque o que vai fazer nossa conferência municipal ser grande são as pré-conferências, tá? Então a gente vai estar focado nisso, trabalhar com os conselhos locais, trabalhar com as unidades básicas, trabalhar o conselho junto nessa comissão, né? Que tem a parte uma comissão bem paritária, né? Então gestão, trabalhadores, usuários que possam compor essa comissão. E aí o que o Belete traz é importante. Então a Secretaria de Saúde vai pedir, então, né? Vai fazer esse encaminhamento para solicitar a Conferência Municipal, que é de total interesse da gestão. Acho que tem um outro microfone aberto. Então, acho que isso está bem resolvido. A ideia, a gente ia fazer hoje, como o seu Belete falou, né, um fórum, né, de atenção primária com todos os funcionários, né, ou parte de representação desses funcionários da atenção primária. Infelizmente, o tempo nos atrapalhou. E onde nós já íamos fortalecer a importância e a sensibilidade dos profissionais lá da ponta da UBS para essa conferência, né? Inclusive, os meus residentes, enquanto conselheiros da residência, já estão pensando em propostas, já estamos trabalhando isso com a residência, e acho que cada um dos segmentos aqui presente pode começar a fomentar nas suas entidades, né? Então, os sindicatos aqui representados podem já começar a provocar esse movimento junto a quem representa, né, as entidades de representação da comunidade também, os hospitais. Acho que a gente tem que estar trazendo isso para essa discussão. A gente tem esse prazo, ele é um prazo relativamente confortável, até junho, como o Belete trouxe, para que a gente consiga fazer uma conferência com qualidade, com propostas boas, para que então construir, e essas propostas vão construir o plano municipal, né? Então vejam a força que a gente tem, e a secretária, a todo momento, ela fala que o plano municipal vai sair desta conferência.
né? Então, isso me deixa bastante tranquilo enquanto profissional de saúde, que a gente vai construir junto uma proposta que vai ser elencada nesse plano municipal. Então, acho que a gente tem que formar essa comissão, acho que enquanto antes, né? Agora, semana que vem, a gente deve estar começando isso forte lá na secretaria, e aí a gente vai, o conselho, não tem outra opção, senão o conselho participar e ser, na verdade, o carro-chefe disso, tá? Acho que o que o Jaime traz é muito importante, então acho que aproveitar esse momento para reforçar isso. Quem está inscrito? É tu mesmo, Belete. Pode falar. Não, assim, não só para um esclarecimento da plenária do Conselho referente à funcionária Beth, o cartão de esclarecimento. O que chegou para nós, enfim, foi um pedido dela de sair, se afastar do Conselho lá. Depois das negociações eu não acompanhei, enfim, né, e ela foi para uma OBS, ela está na OBS nesse momento, a pedido dela, não foi nós que retiramos ela do Conselho, ela que pediu esse afastamento, esse encaminhamento, e aí, como tinha uma grande falta de coisa, ela foi para o UBS, mas ela deve estar retornando, inclusive, para trabalhar na questão da conferência, junto a um grupo que vai estar pensando na conferência, e ela será uma das pessoas que vai estar trabalhando na preparação dessa conferência e acompanhando o plano, enfim, essas coisas, vai trabalhar nessa área. Como eu disse anteriormente, nós temos falha eu estou trabalhando sozinho, né? Criaram uma diretoria, eu estou sem nenhuma assessoria lá, porque pela falta de funcionários. Eu tenho vários UBS aí com falta de recepção, enfim, no quadro ali, com a dificuldade. Esperamos que com esse chamamento à prefeitura a gente consiga suprir grande parte, se não a totalidade desses cargos vagos ali. É isso, só para esclarecimento. O seu Vilmar, depois o Jaime. Boa noite a todos e a todas. Sou Vilmar Amaro, represento a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Pelotas. Eu estava aqui atento à fala do nosso coordenador geral e fazendo um confronto da fala dele com a manifestação da senhora Ângela Moreira Vitória, atual secretária municipal de saúde, eu percebi que deve estar acontecendo um problema de comunicação entre as duas cabeças. Porque há pouco o César Lima afirmou que até agora a Secretaria Municipal de Saúde não apresentou uma substituta para a dona Elizabeth Acosta. Todavia, a senhora Ângela Moreira Vitória tem um outro entendimento. Ou seja, ela entende que o próprio Conselho Municipal de Saúde que deve providenciar a substituição. Eu digo isso me louvando num ofício número 368/2025 do gabinete da muito digna Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas. Parece que o melhor seria que as partes se aproximassem e dialogassem para estabelecer o devido entendimento. Parece que um simples contato, breve contato, diálogo breve, pode resolver essa pendência. Era o que cabia por hora. Obrigado. Jaime. Confesso que fui surpreendido por esse. O senhor Marcos falou, é um ofício 368, me surpreendi. Eu vou me alongar aqui, prometo, mas no máximo uns 3 minutos. Eu vou comentar como vice-coordenador.
O microfone está fechado, gente. Fechou? Fechou o microfone dele. Estava dando eco. Gente, seu microfone está fechado. Estão me ouvindo? Sim. O meu também fechou sozinho aí. Pode falar, Jaime. Jaime? Não estou ouvindo, Jaime. Jaime, tenta fala aí, faz favor. Agora sim, agora vamos ouvir. Foi um erro do DNA na vez. Não, eu vou ser bem mais breve agora. Eu disse que ia falar 13 minutos, já falei uns 2, eu acho. Não, eu como coordenador, como vice-coordenador e como membro da mesa diretiva e como conselheiro, obviamente, me surpreendi porque só foi ouvido um lado da situação. Foi pedido, tudo bem, mas surpreendido fiquei pelo que o senhor Mar colocou agora, que há, acredito que, não sei, um entendimento diferente no sentido de ser o conselho responsável para suprir essa falta. Fiquei muito surpreendido mesmo. Mas o que mais me impactou foi isso, né? Que nós, até esse momento, depois de 15 dias que se soube, né, extraoficial, que a funcionária já tinha se deslocado para outro posto de trabalho. Isso que a gente, mas extraoficialmente. Nunca houve assim, o que houve o conselho, o que houve o coordenador. Nunca houve isso aí. Então, isso que me surpreendeu. Era isso aí, Sandro. Obrigado. Não, e também seguindo, como eu sempre digo, seguindo a lógica da ordem e do que já está determinado. Quando se fala da resolução 453, a estrutura e funcionamento dos conselhos de saúde, a quarta diretriz, ela diz o seguinte, as 3 esferas de governo garantirão autonomia administrativa. Repetir de novo, garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da Secretaria Executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico. No inciso 1, diz o seguinte, cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e quadro pessoal. Em nenhum momento isso foi levado em consideração, gente. Em nenhum momento, porque não houve um comunicado oficial da transferência do funcionário do Conselho, independente do que tenha acontecido, com contato de Secretaria Municipal de Saúde, com o Conselho Municipal de Saúde. Simplesmente foi feito um pedido, o cara foi lá, pediu, a funcionária foi lá e pediu para sair do grupo, tranquilo. Pode ter todos os motivos apresentados que quer sair, mas o gestor em nenhum momento entrou em contato com o coordenador geral do conselho e perguntou o que houve com vocês, que a funcionária quer sair daí, eu vou ver o que a gente pode fazer, porque não pensou que o conselho iria ficar com um funcionário a menos, tá? Se ela não voltasse a trabalhar e com justificativa por que está saindo, ela teria que cumprir os horários que são obrigatórios a cumprir para depois. Aí, simplesmente, toda vez que a gestão decidir que tem uma vaga para fulano lá e a pessoa quiser sair, ela simplesmente abandona o conselho e deu. Não teve um comunicado oficial, só passou a ter uma posição oficial, e esse documento que o doutor Vilmar apresentou, depois de muita insistência, né, para a gente entender, porque eu conversei com a secretária, para a gente entender o porquê da definição tão rápida. Tudo bem, foi uma opção da Beth sair, não tem nada a mandar contra ou não, é uma decisão pessoal dela. Agora, isso não é uma decisão administrativa a ser tomada. Era para ter tido todo o processo administrativo para acontecer, porque hoje quem está em prejuízo com a falta de um funcionário, e mesmo com o pedido, com o documento que o doutor Vilmar colocou aí, a secretária se manifestou mesmo
cometendo, eu acredito que é um erro grave, entrar dentro de mexer com a normativa de uma resolução, né? Até agora, desde o momento que foi solicitado o nome de um funcionário, esse funcionário foi consultado se queria ir trabalhar lá no conselho, porque também não vão botar lá esse aí vai para aí. Não funciona assim, né? Então, se funciona desse jeito, não tem necessidade de existir uma direção em conselho. Não precisa coordenador.